Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que estamos retornando aqui mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para continuarmos nesta busca incessante por conhecermos a verdade e sairmos das trevas da ignorância. Por isso, é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade matriculados nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra para nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Agradeçamos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível para o nosso esclarecimento, mais este momento. Então, hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão de número 180. No nosso último encontro estudamos a questão 179 e estas questões estão aqui em O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, e estamos estudando mais especificamente acerca do nosso caminhar, do nosso avançar, do nosso despertar espiritual nas multiplicidades de existências corporais, porque não existem várias vidas. A vida é única, a vida do ser imortal. A pluralidade ou multiplicidade são de existências animando corpos físicos, seja aqui neste mundo, estejamos aqui neste mundo terráqueo ou em outros mundos. Então estamos estudando, estamos tratando acerca das encarnações nos diferentes mundos, porque a lei da encarnação ou da reencarnação, ela é uma lei universal, não é uma lei apenas aqui da Terra. Não existe reencarnação apenas aqui na Terra. Não foi a doutrina espírita quem inventou ou quem criou a reencarnação. Jesus nos falou muito acerca de reencarnação. Jesus já comentava de forma velada acerca deste assunto. Se até os dias de hoje muitos de nós ainda não aceitamos, ainda não entendemos, não compreendemos como isto se dá, imaginemos a época de Jesus há 2000 anos atrás. Será que estávamos preparados para ouvirmos de uma forma mais direta, de uma forma mais ampla acerca do assunto? Sem sombra de dúvida que não. É só olharmos o diálogo de Jesus com Nicodemos, um doutor da lei, que conversando com Jesus acerca de reencarnação, ele não entendia nada ou não entendeu nada quando Jesus nos falou a ele e falando a todos nós acerca da necessidade de nascer de novo, de nascer diversas vezes em diversos corpos físicos para o nosso aprendizado, para o nosso despertar espiritual. Então hoje aqui nos encontramos para falarmos um pouco mais acerca deste assunto, abraçando fraternalmente mais uma vez o nosso irmão Eudes Vieira Júnior, que da região metropolitana de Goiânia, cidade de Trindade,
Rubi Teixeira, Simone Silva, Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Então hoje a questão de número 180 que estudaremos foi formulada por Kardec da seguinte maneira: acerca do assunto da inteligência, do espírito e não do corpo físico, porque sabemos que não é o corpo físico, não é o nosso cérebro físico quem pensa, mas sim o espírito, a essência imortal. Então Kardec quis saber dos espíritos superiores que se quando nós deixarmos este mundo e passarmos para outros mundos, sejam eles mais avançados em progresso moral e intelectual, ou para mundos superiores, se nós perderemos ou manteremos a nossa inteligência, aquele arquivo, aquele patrimônio que tenhamos construído ao longo da nossa trajetória. Será que em algum momento nós iremos perder o nosso arquivo? Então Kardec formulou o questionamento assim: passando deste planeta para outro, conserva o espírito, a inteligência que aqui tinha? Ou seja, a inteligência desenvolvida aqui neste mundo, bem como em outros mundos, ou seja, o seu arquivo, o espírito leva consigo, independentemente para onde ele for realizar novas experiências? Então este foi o questionamento de Kardec, e os espíritos superiores começam a resposta da seguinte maneira: sem dúvida alguma que conserva, não perderemos jamais o nosso patrimônio. Então eles dizem: sem dúvida, a inteligência não se perde. Então conserva o espírito, a inteligência que aqui tinha, a inteligência que se acumulou, ela jamais se perde, ou seja, jamais perderemos este patrimônio, este é nosso, intransferível. E aí ele acrescenta: pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então aqui a resposta foi mais direcionada no sentido de mundos superiores, o espírito estando mais desenvolvido e indo para mundos superiores. Então eles responderam que isto vai depender do meio para onde ele for e que tipo de experiência ele for realizar, se terá um equipamento, uma equipagem física preparada o suficiente para a manifestação da sua inteligência. Pode ser que, a depender das suas necessidades, da missão ou do compromisso ou da prova que o espírito tenha que passar ou pela qual deva passar, que ele não tenha o equipamento ali à disposição preparado o suficiente para manifestar a inteligência já desenvolvida. Mas isto não quer dizer que ele tenha perdido o seu arquivo espiritual, ficará ali guardadinho a um momento oportuno ou para o momento oportuno, quando ele tiver equipamento suficiente para manifestar a sua inteligência. Então é por isto que eles responderam que pode, porém, acontecer que ele, ou seja, o espírito, não disponha dos mesmos meios, um corpo saudável que ele tinha aqui, manifestando toda a sua inteligência. Então ele não tenha numa próxima existência, seja aqui neste mundo ou em outros mundos, este meio, este equipamento preparado ou equipado o suficiente para manifestar a sua inteligência, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo. Pode ser que o corpo tenha algumas limitações. Então assim, os espíritos amigos responderam a este questionamento de Kardec, se iremos conservar a nossa inteligência, a inteligência que
desenvolvemos, que construímos aqui neste mundo quando mudarmos de ambiente, mudarmos de casa, mudarmos de planeta. Então, sem sombra de dúvida, que jamais perderemos o nosso patrimônio. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 180, para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, esta coletânea de 20 volumes. Estamos estudando o volume 4, já no seu capítulo 27, que são os comentários desta questão 180, que tem como título Lucidez Ampliada. Então aqui Miramês nos chama a atenção nos seus comentários que em mudando de mundo e nestas diversas mudanças, nós iremos ampliando cada vez mais a nossa lucidez, adquirindo novas experiências. Então ele começa dizendo da seguinte maneira, que o espírito, a essência imortal, esta chama divina, na sua jornada, em se despertando, não perde a lucidez. Então, a partir do momento em que verdadeiramente nos encontrarmos despertos, não perderemos jamais a nossa lucidez. Ele, seja o espírito, cada vez mais acende a sua luz, aprimorando condições e compreendendo cada vez mais as leis que o protegem e o assistem. Então, nós, quando já despertos para a verdadeira luz, a luz do entendimento, a luz do conhecimento, não perderemos jamais esta lucidez, aprimorando as nossas condições e compreendendo cada vez mais as leis que nos protegem e nos assistem. Porque a nossa inteligência, como havíamos dito anteriormente, ela não está sediada neste corpo físico, não está sediada no nosso cérebro físico. O cérebro físico é o instrumento que a essência divina usa provisoriamente na atual existência. Mas, conforme os espíritos amigos nos esclarecem, nós somos os seres inteligentes da criação, os filhos da inteligência suprema. E aí, Miramês acrescenta que ao passar para outros mundos, se for o caso, conserva a sua inteligência e dela faz uso no que for necessário, ampliando suas experiências no que deve aprender. Então, em mudando de mundo, quando necessário, nós conservaremos a nossa inteligência, mesmo a pouca inteligência que já tenhamos desenvolvido, e aumentando, ampliando um tanto mais, de acordo e em acordo com os nossos esforços. E ele diz da seguinte maneira na sequência, que o espírito somente fica embotado, ou seja, pode acontecer, conforme na resposta dos espíritos superiores a Kardec, de o espírito não ter à sua disposição um corpo físico preparado, um corpo físico em condições de ele manifestar toda a sua inteligência, como se um véu encobrisse ali a sua inteligência provisoriamente, porque ele não tem as condições. Então, Miramês usou o termo embotado. O espírito fica embotado no caso de provações, ou seja, se ele estiver passando ou for passar por provações, onde não terá condições de manifestar toda a sua inteligência, então ele usará o mínimo possível a sua inteligência de acordo com o ambiente, de acordo com as condições. No entanto, é uma situação temporária. Não perderá a sua inteligência, não será apagada a sua inteligência. Aquele embotamento ou véu do esquecimento é uma situação transitória, ou seja, temporária. O que aprendeu, ele nunca, jamais esquecerá. A consciência profunda guarda como se fosse um livro divino a pulsar no coração da alma.
Então, a consciência profunda, a consciência do Espírito, é como se fosse um livro divino, e é um livro divino a pulsar no coração da alma, onde vai guardando e ficando tudo arquivado, mesmo que da forma mais profunda, que no momento oportuno ele usará todo aquele arcabouço, todo aquele arquivo de inteligência desenvolvida, intelectualidade desenvolvida, moralidade alcançada. E aí ele acrescenta que os corpos diversos que já utilizamos e que o Espírito utilizou e vem a utilizar, então os corpos que o Espírito toma no mundo ou em outro, tem alguma influência sobre a inteligência. Então, os corpos têm essa influência por oferecer ou não oferecer condições necessárias para a manifestação da inteligência. Com o tempo, o Espírito domina todas as suas condições e sempre se sobressai. A matéria é simples instrumento da alma em despertamento para a luz. Como já havíamos dito, este corpo é apenas um instrumento que nós utilizamos provisoriamente para manifestarmos a nossa pouca ou maior ou menor inteligência, manifestar as nossas vontades, trabalharmos a nossa melhoria. Então, o corpo físico ou a matéria usada para a formação deste corpo físico, a organização deste corpo físico, é simples instrumento da alma. A alma é quem comanda. E aí ele acrescenta que os conhecimentos sobre a chama divina, na divina ascensão espiritual, ainda são reduzidos. Ou seja, nós conhecemos muito pouco ou quase nada deste alfabeto divino. Então aqui é por isso que ele nos lembra que os conhecimentos sobre a chama divina em ascensão espiritual ainda são reduzidos. Estamos estudando como alunos das primeiras letras no alfabeto da vida. Então aqui Miramês nos lembra que todos nós que aqui nos encontramos estamos no banco da escola, somos alunos que estamos estudando as primeiras letras deste alfabeto, ou neste alfabeto da vida, neste alfabeto divino, e alegramo-nos ao dar mais um passo na área infinita do aprendizado. É sempre uma alegria e precisa sempre ser uma alegria ao podermos dar mais um passo nesta direção, deste infinito aprendizado no alfabeto divino ou no alfabeto da vida. Então estamos aqui aprendendo a soletrar as primeiras letras, aprendendo a formar as primeiras palavras, como lá no início da nossa trajetória no banco escolar, aqui oficial do planeta Terra, quando, com a ajuda de um professor, de uma professora, muitas das vezes pegando em nossas mãos, nos auxiliando no juntar aquelas letras para formar uma palavra pequenininha e aprendermos a soletrar aquela palavra ali, letra por letra, até chegarmos numa condição de formarmos uma frase e conseguirmos ler, e assim sucessivamente na nossa caminhada. Então assim também é a nossa caminhada espiritual. Estamos começando a aprender este alfabeto da vida, ou este alfabeto divino, e um dia, sem sombra de dúvida, que isto estará muito mais ampliado. E aí ele acrescenta que a doutrina dos Espíritos, pelas bênçãos de Deus, pelos canais de Jesus e os seus mensageiros, favorece-nos em muitas modalidades as comunicações entre os dois mundos, e do plano espiritual se transmite
o que se encontra ao alcance de todos nós aqui na Terra, ou de todas as criaturas de boa vontade que se encontram no corpo físico aqui na Terra. Então, a doutrina espírita nos auxilia e está nos auxiliando muito neste avançar, neste conhecer o mundo espiritual, a nossa origem verdadeira, o nosso destino, de onde nós viemos, para onde nós retornaremos. Então aqui, neste esforço e neste intercâmbio entre mundo espiritual e mundo material, nós estamos aprendendo juntos, sendo auxiliados por estes companheiros de boa vontade no corpo físico e fora dele. Os que estão fora deles, do corpo físico, estão usando a sua inteligência já desenvolvida um tanto mais, a sua boa vontade, bem como em parceria com os companheiros no corpo físico, para trazerem estes conhecimentos, materializar estes conhecimentos que estão aqui na forma de livros, conforme estamos fazendo aqui este estudo, utilizando estes dois livros, Filosofia Espírita e o Livro dos Espíritos. Então, tudo isto para nos auxiliar em nossa caminhada. Assim como Jesus veio à Terra há 2000 anos atrás, aproximadamente, para impulsionar a nossa caminhada, a nossa civilização, ele continuou mandando seus mensageiros para continuar nos auxiliando. E aí, Miramês acrescenta que o dever de todos nós, criaturas humanas, é estudar sobre os trechos lidos, ampliando-os pelo conhecimento adquirido, manifestando assim a inteligência no condicionamento das belezas imortais da vida. Então, é nosso dever, é nossa obrigação fazermos a nossa parte, estudarmos sobre estes assuntos que temos aí à nossa disposição, e não podemos reclamar que não temos informações ou que não recebemos informações do plano maior, porque o Espiritismo não é apenas uma religião do modo pela qual se conhece essa filosofia de vida. O Espiritismo é força do amor de Deus e um manancial de sabedoria inesgotável. Então, assim nos afirma Miramês acerca do Espiritismo, um manancial de sabedoria inesgotável. Então, nós temos à nossa disposição este manancial inesgotável, por bondade, por misericórdia de Deus, sob a coordenação e o comando de Jesus. Tentamos, diz Miramês acerca do mundo espiritual, tentamos todos os dias repassar para a Terra o que ouvimos dos nossos maiores quando vêm nos visitar no mundo onde habitamos. Então aqui Miramês nos informa que eles do plano espiritual estão se esforçando constantemente para nos repassar tudo aquilo de forma filtrada, é lógico, tudo aquilo que eles aprendem, que eles recebem de informações no plano onde eles se encontram, dos amigos dos planos superiores. Então é por isso que ele escreveu que tentamos todos os dias repassar para a Terra o que ouvimos dos nossos maiores quando vêm nos visitar no mundo onde habitamos. São filtradas as verdades para que elas não perturbem os que se encontram ainda na carne e com certas provações. Então aqui ele nos fala acerca deste filtro sobre a verdade, acerca da verdade ou das verdades. Não tem como eles passarem ou repassarem para nós da forma que eles recebem dos planos maiores, porque nós não suportaríamos, não temos condições, não temos preparo psicológico, nem entendimento suficiente para suportarmos ou muito menos entendermos tudo isto. Então assim ele nos esclarece e continua: convém
convém a nós outros, espíritos fora do corpo, compreender como ouvir de nossos mentores e como transmitir aos que se acham no corpo físico. Então eles precisam fazer esta filtragem, compreender e saber o que pode passar adiante e de que forma passar adiante, principalmente usando o nosso vocabulário tão pobre, conforme eles constantemente nos lembram acerca desta pobreza do nosso vocabulário, que muitas informações que eles recebem dos planos superiores não tem como traduzir com o nosso vocabulário aqui da Terra. É um trabalho que fazemos com alegria. Então aqui ele fala que este trabalho de trazer para o plano físico, após filtradas estas informações, é um trabalho que eles realizam com alegria, principalmente quando sabemos que os nossos companheiros terrenos estão se esforçando no aproveitamento das lições. Então, para eles, do plano espiritual, é uma alegria enorme quando eles percebem o nosso esforço, por menor que seja, em aproveitarmos estes ensinamentos, como nós estamos fazendo aqui neste momento, reunidos neste ambiente virtual, mesmo que fisicamente em vários pontos da Terra, mas aqui nos encontramos com o mesmo propósito, com o mesmo ideal de aprendizado, neste estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, para eles, é uma alegria enorme em perceberem o nosso esforço para que possamos sair das trevas da ignorância. Então, para eles, conforme ele diz aqui, é uma alegria enorme e eles fazem este trabalho com muita satisfação, principalmente quando veem algum resultado. E ainda ele acrescenta que servimos de canais dos maiores para que todos, como nós, lutem para viver o que ouvem da parte da luz. Este esforço constante nos dá maior lucidez, porque ampliamos a sabedoria no processamento da alma pela energia divina do amor. Então é esforço constante, é esse trabalho em parceria, mundo espiritual, usando esta ponte que conhecemos com o nome de mediunidade, para fazer materializar aqui na Terra estes esclarecimentos e transmitir esta energia divina do amor. A vida não tem pressa, diz Miramês, a vida não tem pressa para o nosso aprendizado se acelerar. A vida não tem pressa e nós, é lógico, não precisamos também de tanta pressa, mas não podemos desperdiçar tempo e nem energia, mesmo tendo a eternidade pela frente. Nós precisamos nos melhorar sempre. E aí ele diz que ela sabe o grau evolutivo, ou seja, a vida sabe do grau evolutivo de cada um de nós, ou que cada um já conquistou, mas sempre nos dota de condições para a subida. Ela nunca se esquece da escala de cada um. Entretanto, nós é que temos que subir usando os próprios recursos para ascendermos na vida. Então estamos realizando esta escalada e precisamos fazer aquilo que nos compete. Precisamos fazer esforços. A vida, ou esta energia divina do amor, nos oferta por todos os meios as oportunidades que necessitamos. No entanto, nós precisamos fazer nossa parte. Nós precisamos aproveitar o tempo, nós precisamos aproveitar corretamente ou o mais correto possível as energias das quais nós somos dotados. Nós precisamos dar passos mais acertados nesta caminhada. Então, assim, Miramês pontua, nos esclarecendo e encerra estas informações da seguinte maneira, que Jesus nos deu o exemplo inesquecível rumo ao Calvário,
deixou que tudo acontecesse para nos mostrar que todos temos de passar por este Calvário. Todos nós, conforme disse Jesus, precisamos tomar a nossa cruz e seguir as suas pegadas. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, sermos esticados. É o termo que Miramês utiliza. Precisamos ser esticados no madeiro das provas, copiando o comportamento que Ele, o Cristo, nos fez sentir. Quem aprende espiritualmente nunca perde. Quem aprende ou quem aprendeu espiritualmente nunca perde e jamais perderá este conhecimento. São dons intransferíveis, são valores nossos, abençoados por Deus pelos nossos esforços. Então jamais perderemos os conhecimentos conquistados, são intransferíveis. Não tem como nós comprarmos, é uma conquista. Não tem como nós roubarmos de alguém e muito menos alguém roubar este conhecimento ou os conhecimentos nossos. Então assim nós precisamos ter esta consciência e nos esforçarmos para a nossa melhoria, porque Jesus nos deu o exemplo inesquecível e nós precisamos fazer a nossa parte seguindo as suas pegadas. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. Muito obrigado a todos vocês e que possamos seguir as pegadas, que possamos seguir a luz do Evangelho do Cristo, seguindo as pegadas do próprio Cristo, nos esforçando sempre. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor.